protetivas para mulheres vítimas da violência doméstica. Apesar disso, as mulheres acabam sendo mortas pelos agressores, mas a quebra do silêncio auxilia a justiça a aplicar penas mais duras. Oi, pessoal, boa tarde para vocês. Boa a gente tarde, tá falando Felipe. sobre esses casos, né? Teve um que foi tão pior quanto que aconteceu na Vila Brandina, aqui em Campinas, neste domingo. Andressa Vieira tentou fazer com que uma amiga e o namorado dela que estavam brigando fossem conversar. Só que ele, armado com uma faca e com a intenção de atingir a companheira, acabou esfaqueando a amiga dela, que morreu no local. O suspeito do crime foi agredido a pauladas por moradores da vizinhança e assim que a PM chegou, houve a dispersão ali e ele acabou preso. Vocês sabem que isso faz lembrar de muitos outros casos que aconteceram aqui na nossa região nesse ano. No Jardim Santo Antônio, região do Ouro Verde, Everton Martins matou Fabiana Alves com golpes de faca e martelo e depois tirou a própria vida. Os corpos foram descobertos pelos filhos. Isso daí aconteceu no mês passado. Também na região do Ouro Verde, a gente teve aquele caso que marcou o começo do ano, né, o Sérgio Luiz Pires Júnior, que matou a esposa, a Janaína Aparecida Pires, em um posto de combustíveis na Avenida Rui Rodrigues. Ele foi preso semanas depois, confessou que cometeu o crime por ciúme, porque teoricamente ela estava tendo uma relação extraconjugal. Bom, falando desses casos de feminicídio registrados pela Polícia Civil, a gente tem um levantamento aqui feito com base nos dados da Secretaria de Segurança Pública em todo o interior do estado de São Paulo, tá? Em janeiro desse ano foram 15 casos registrados. Esse número vem crescendo desde novembro do ano passado, quando foram 8 casos. Então, uma escalada na violência bastante importante que a gente está notando aqui na nossa região. Não só aqui na nossa região, mas evidentemente no interior de São Paulo como um todo. Os números da capital paulista, que são diferenciados lá pela SSP, também são muito semelhantes. Evidentemente são mais casos, né, até por conta do tamanho da região, mas esse crescimento também segue essa mesma tendência. Aí a gente estava lembrando aqui hoje, né, falando sobre esses casos, a gente lembrou de sexta-feira, né, o suposto influenciador Kaique Félix, que tentou matar a ex-namorada com 10 facadas em Itatiba, depois de invadir a casa dela ainda, né. Ele estava proibido de se aproximar da ex, que havia conseguido na justiça uma medida protetiva. E a propósito desse tema, o número de emissões de medidas protetivas está crescendo consideravelmente em pelo menos 5 cidades aqui da região de Campinas. É o que apontam os dados levantados pelo Tribunal de Justiça a pedido do Grupo EP. Só em janeiro desse ano, vamos lá, em Campinas, Indaiatuba, Limeira, Piracicaba e Sumaré, foram 325 medidas protetivas de urgência que foram concedidas pelo Tribunal de Justiça. Esse número é 32,11% maior do que o registrado em janeiro de 2023. Falando dos dados desse ano agora, 2024, Campinas é naturalmente onde mais houve concessões, né? São 170 medidas, Indaiatuba aparece com 49, Limeira 48, Piracicaba 41 e Sumaré com 17 medidas protetivas de urgência. Quando se fala em fevereiro, a gente tem um cenário um pouquinho diferente. Houve um aumento na concessão geral de medidas protetivas, de 290 no ano passado para 333 esse ano, só que Campinas, ela acabou tendo menos registros do que em 2023. Foram 151 no ano passado contra 147 medidas protetivas em 2024. Campinas diminuiu, mas as outras cidades não. As outras cidades tiveram um aumento bastante exponencial. Piracicaba foi quem puxou para cima esse índice. O número saltou de 49 medidas protetivas em 2023 para 66 em fevereiro do ano passado. Lembrando que os dados de março vão ser contabilizados aí nos primeiros dias de abril, mas mostram uma situação muito difícil, muito complicada e que a gente fica se perguntando até quando vão acontecer casos assim, até quando os homens vão achar que tem posse das mulheres,
ou que podem fazer o que quiser só porque não estão mais juntos. São coisas que realmente não dá para entender por que acontecem tanto. Eu volto com vocês. Obrigada, Felipe. E exatamente para ajudar a analisar, ampliar um pouco mais essa discussão, que a gente está em contato com André Santos Pereira. Ele é delegado de polícia, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, também especialista em segurança pública. Obrigada por nos atender, André. Eu que agradeço pela oportunidade. André, a gente acompanha, né, esse tipo de agressão ou até de ofensa, e isso, quando é comunicado à polícia, acaba gerando um processo, e aí o juiz acaba fixando também uma medida protetiva, afastando, por exemplo, do lar esse agressor. Isso colabora para que seja evitado, claro, um mal maior. Mas depois, num processo criminal, é que será realmente apurado o que aconteceu, né? Nesse contexto aí, muitas vezes familiar. É um processo mesmo moroso, essa conclusão, e é uma prática que você analisa como eficiente? Olha, as medidas protetivas, os termos em que elas estão fixadas na Lei Maria da Penha, de certo modo, nós chegamos a um contexto adequado de tratamento do tema no âmbito legislativo. Mas a dificuldade do poder público é na execução dessas medidas protetivas, ou seja, fazer com que elas sejam cumpridas no cenário factual. O indivíduo, ele agride a mulher vai até a delegacia, solicita as medidas protetivas e elas são concedidas hoje, pelo menos aqui no estado de São Paulo, de maneira célere. No entanto, isso transforma-se em alguns casos, apenas em um papel que, de maneira fática, não traz uma proteção àquela mulher, tendo em vista que ela estará submetida à possibilidade de ser novamente violentada pelo agressor ali no seu dia a dia, saindo de casa para ir trabalhar, enfim, a proteção que se dá a essa mulher de maneira efetiva ainda deixa a desejar. E as salas de delegacias da mulher, principalmente aquelas 24 horas, né, dos plantões policiais, tem um índice de 76% dos boletins de ocorrência por violência doméstica que acabam sendo convertidos nessas medidas. Isso em relação a dados desse ano, segundo a própria Secretaria de Segurança Pública. Só que um dos principais motivos que fazem com que essas vítimas deixem de denunciar é a vergonha ainda de relatar o ocorrido. Como ocorre ou deveria ser esse atendimento a essas mulheres, hein? Essa medida implementada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, as salas lilares, elas são realmente uma medida de bastante interessante e que nós empenhamos aí a possibilidade de grandes resultados. É uma forma de conscientizar as mulheres no que tange ao ciclo de violência doméstica, ou seja, demonstrando como é que a violência doméstica ela ocorre ali, tendo início com uma agressão verbal, um xingamento, um empurrão, e podendo essa agressão evoluir até um crime mais grave, uma lesão corporal ou até mesmo um feminicídio, né? E nessas salas lilares, a gente tem a possibilidade de dar um tratamento mais adequado e fazer a explanação de como esse ciclo de violência ocorre, né? Inclusive tratando sobre as fases desse ciclo de violência, né? A fase da lua de mel, ou seja, o agressor ele primeiro xinga, empurra, depois pede desculpas, essa é a fase da lua de mel, e depois o problema volta a evoluir. Então, as mulheres elas podem ser mais bem orientadas nesse sentido com essas salas, e a gente visualiza isso como uma medida importante para poder fazer frente ao problema. Mas agora, elas são bem acolhidas mesmo? Existe esse trabalho mais humanizado? As delegacias de defesa da mulher, elas têm sim um trabalho específico, né? Ou seja, direcionado de maneira especializada para dar esse tratamento.
Agora, as dificuldades, elas existem. A Polícia Civil trabalha com déficit de policiais por força de falta de investimento na gestão de pessoal da Polícia Civil, que já vem aí de décadas. Então, muitas vezes, os policiais civis ou até mesmo de outras forças policiais estão ali assoberbados, cuidando de diversas ocorrências ao mesmo tempo. Isso eu posso dizer com muita tranquilidade e propriedade, né? Trabalhei na Delegacia de Defesa da Mulher aqui na Zona Leste de São Paulo por 1 ano e meio, e muitas vezes nós estamos com 3, 4 ocorrências de flagrante, além do atendimento daquelas vítimas que estão ali, comparecem na delegacia para registrar um boletim de ocorrência, e os autores não estão presentes. Então nós temos uma demanda absurda desse tipo de crime. Hoje temos algumas buscas de soluções por meio das delegacias eletrônicas, onde as mulheres elas não precisam se deslocar da sua casa para registrar o boletim de ocorrência, elas podem fazer por meio da internet, e até mesmo pela internet as medidas protetivas podem ser concedidas. A mulher não precisa ir até uma delegacia para ter uma medida protetiva deferida. São soluções buscadas pela Polícia Civil, por exemplo, para fazer frente a outras deficiências que o Estado não promove no âmbito das políticas de segurança pública, e isso no cenário histórico, não é de hoje, mas nós temos sim falta de investimento para dar um tratamento ainda melhor a essas mulheres que são vítimas de violência doméstica. André Santos Pereira, delegado de polícia, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, muito obrigada por trazer essa reflexão aqui junto aos nossos ouvintes. E eu que agradeço, sempre à disposição, inclusive da população aí para o que for necessário. Um grande abraço. Obrigada, até uma próxima. 3h, a gente vai para o intervalo, tem também na sequência o repórter CBN, e daqui a pouquinho a gente volta com mais assuntos da nossa região. Estúdio CBN.